Olá a todos. Eu vou apresentar agora o trabalho da avaliação da relação de variáveis econômicas e produtivas com a ruptura de barragens. O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Ouro Preto com o apoio da CNPq. A orientação foi feita pela professora doutora Tatiana Barreto Santos e os bolsistas foram eu, Richard Stanley Mota de Oliveira, e anteriormente o trabalho estava sendo desenvolvido pelo Israel de Assunção Buzo Rocha. A motivação e objetivo é que as barragens de rejeito estão entre as maiores obras construídas pela humanidade. E com a escassez de minério na natureza e a demanda crescente por um minério mais concentrado, o número de rejeito vem aumentando cada vez mais. Aí decidimos fazer uma análise de como as variáveis econômicas influenciam nas infelizes rupturas que ocorrem anualmente. Aqui está uma parte do nosso banco de dados. Foram feitas coletas de dados de 1991 até 2020. Aí separamos alguns dados como preço do minério, exportação do minério, produção de aço na China, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. E aí também desenvolvemos mais algumas colunas com os dados baseados de anos anteriores. Foi feito um trabalho para estabelecer a correlação de como a produção em anos anteriores influenciavam nas rupturas atuais das barragens. Aí, através da correlação canônica, estabelecemos que a produção de 2 anos e de um ano antes tinha muita influência nos anos que ocorreram as rupturas. Aí elas foram adicionadas já diretamente pelo Python, onde está sendo desenvolvido toda a codificação do projeto. Aqui, como eu falei antes, eu coloquei a influência dos anos anteriores. Temos o gráfico da produção média de aço do ano anterior e a produção média de aço de 2 anos antes. Aí, destacado com o pontinho laranja, está os anos em que ocorreu o rompimento. Em azul, podemos ver que a maioria dos anos não ocorrem rompimentos, felizmente. E aqui, a gente tem o pré-processamento, que é necessário fazer um balanceamento justamente por não ocorrer com frequência os rompimentos. A gente precisa equilibrar os dados para o algoritmo aprender também como ocorre. Aí a gente fez esse balanceamento acrescentando dados com valores médios de dados rompidos. E também nesse pré-processamento dos dados foi feito o escalonamento das variáveis para todos estarem no mesmo nível. Aqui a gente já vai entrar para a parte de aplicação dos modelos. Aí o primeiro modelo que vamos ver é o Multilayer Perceptron. Aqui a gente tem a matriz de confusão dele. Podemos ver os valores, os verdadeiros negativos, os falsos positivos, os verdadeiros positivos e os falsos negativos. Aí é que a gente tem também que o Perceptron ele é um algoritmo de aprendizado de classificadores binários e ele é capaz de resolver mais problemas linearmente separáveis, né, por meio do processo de treinamento. Aí o diferencial do Perceptron multicamada é que em vez de criar apenas uma linha para dividir os dados, ele cria mais de linhas com camadas ocultas. Aí por meio de treinamento ele vai aprendendo a classificar diferentes grupos de diferentes camadas e achando valores que antes não poderiam ser classificados só pelo Perceptron. Como eu já falei antes, está aqui a nossa matriz de confusão. Aí a gente tem também a árvore de decisão. A árvore de decisão ela é um mapa dos possíveis resultados de uma série de escolhas relacionadas e ela permite que o indivíduo, a organização, compare as possíveis ações com base em seus custos e probabilidades de benefício. Aí um parâmetro muito importante é o critério de divisão dos nós. Os principais critérios, os nós, são o índice Gini, o Qi quadrado, e também tem o ganho de informação, que é a entropia, e a redução da variância. E nesse projeto, a gente escolheu usar a entropia, que no contexto das árvores de decisões ela é usada para estimar a aleatoriedade da variável e prever a classe. Aí os valores de um atributo definem as partições do conjunto de exemplos. Aí o ganho de informação mede a redução da entropia causada pela partição dos exemplos de acordo com os valores atribuídos. Aí a gente tem também o que é a matriz de confusão da árvore de decisão, com os valores preditos e os valores verdadeiros. Podemos ver que ela tem uma assertividade bem grande. E o próximo é o teorema de Bayes. Nele é uma aplicação direta do teorema homônimo, que aí vem que a premissa central do algoritmo é que os atributos são considerados não correlacionados entre si, ou seja, cada característica do ano ele vai contribuir de forma independente para a definição de ter ou não ter um rompimento. E algo muito interessante nesse modelo é que ele tem a função chamada binarize, que ela vai
a gente vai definir como se fosse um limite, um threshold, e vamos poder transformar uma variável em binária ou não. Aí a gente vai usar a mediana, que é um valor central dos nossos dados, para fazer essa divisão. Se vai ser definido como 1 para sim e 0 para não. Aí que a gente também tem a nossa matriz de confusão e podemos ver que ela não tem uma assertividade tão boa assim quanto ao árvore de decisão. E o nosso próximo modelo é o K vizinhos mais próximos. O método KNN, ele é um algoritmo machine learning supervisionado que ele pode ser usado tanto para classificar quanto para regressão. E ele funciona da seguinte forma: primeiro, o algoritmo vai receber as informações do ano, menos o rompimento, né, que é o que queremos, e depois ele vai pegar as informações desse ano e calcular as distâncias com cada um dos anos existentes na nossa base. Depois de calcular essas distâncias, ele vai ordenar da menor distância até a maior e fazer uma contagem de quantas classes aparecem em cada uma dessas distâncias ordenadas. Aí a gente define o número K que a gente quer, quantos vizinhos vão ser analisados, como a gente só tem 30 variáveis, 30 objetos no nosso modelo, é interessante escolher um número menor para não viciar a inteligência artificial, e a gente escolheu o valor de 5. E aqui a gente obteve esse resultado podemos ver que o falso positivo foi bem grande nele, teve uma assertividade até baixa, mas ainda assim foi um dos melhores parâmetros para entrar no número de vizinhança. Aqui a gente fez uma avaliação dos modelos, a gente pode comparar a acurácia, a precisão e o recall de cada um. A gente pode ver que o KNN teve 69% de acurácia, o Naive Bayes teve 61%, e a árvore de decisão e o Multilayer Perceptron empataram até nos dados da frente. Isso porque a matriz de decisão deles foi a mesma, a matriz de confusão foi a mesma matriz, ou seja, os mesmos valores de acurácia, de precisão e recall para cada um deles. Aí a gente pode ver que a precisão do KNN foi de 62% e do Naive Bayes de 57%, a árvore de decisão e o Perceptron de 83%, e o recall todos ficaram com 83%, exceto o Naive Bayes. E a gente pode ver que para avaliar o nosso problema, os melhores algoritmos foram a árvore de decisão e o Multilayer Perceptron. Foi esse o nosso trabalho, e aqui eu quero deixar meu agradecimento à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à professora doutora Tatiane Barreto dos Santos. Muito obrigado.